Minuto então. Olá, povo! Deixa eu ver aqui. Povo de Deus, né? Povo abençoado. Você. Já estamos ao vivo, tá? Vamos ver se o som tá ok. Vamos ver se o som tá ok. Testando o som. Ah, o som não tá ligado na câmera, não. Vamos ver agora. Vamos ver. Ui, alguém tá chegando aqui. Bom dia. Quer ver se não tô ouvindo som, gente. Tá ouvindo som? Ok? Então tá bom. Aqui no tablet. Bom dia, gente. Bom dia. Vê quem? Thomas. Bom dia. Nair. Joaninha, Lloyd, Silas. Bom dia a todo mundo, gente. Bom dia, viu? Vamos chegando. Vamos. Maravilhoso, Deus que tomou meu lugar. poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar. Oh, Morto pra nos salvar. Consolador, Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraça. Bom dia, Kátia. Bom dia, dona Zilda. Bom dia. Bom dia, Ruth. Bom dia. Comigo andar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar. Pois nessa graça que saia, só tu nos podes dar. Oh, bom dia, bom dia. Bom dia, Carlos. Infinito, perfeito dono. Em meio às nossas Riquezas, nós vamos te buscar. oh, nós vamos te buscar. Por isso, Nós te adoramos, por isso, vamos louvar. pois esta graça que sai, Saia, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sara, só tu nos podes dar. Bom dia, Vanessa. Linda. nos podes dar. Só tu nos podes dar. Bom dia, dona Dulce. Como vai, minha irmã? Rodar domingo cedo agora tá tranquilo, né? Porque quem dorme é tentar de semana inteira. Domingo acordar 8, 9, 8 e meia, tá bom demais. Fala pra nós aí, não é verdade? Tudo bem com vocês, povo? Eliana, Araraquara, dona Dulce, Vanessa, Itanhaém. Valdir já cumprimentei, Catinha Almeida, quem conhece a Catinha Almeida aqui? Catinha Lloyd, vamos começar. Hoje, meus irmãos, já estamos cumprimentando vocês e já devemos começar a nossa escola dominical, são 9 horas e 4 minutos aqui no meu relógio, certo? Nesse primeiro momento, a minha esposa
que é também superintendente da escola dominical, juntamente com o nosso irmão Osmar, vai conduzir como todo domingo tem feito, só que hoje é ao vivo, diferente dos outros domingos, ok? E depois nós conduziremos o estudo, fica aí com a gente. Nós vamos aí até agora, são 9 e pouco, nós vamos aí até umas 10h30, se Deus quiser, tá bom, gente? Lídia, bom dia. Bom dia, presbítero Garmes também. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, presbítero Nilson. Agora a turma vai entrando e eu vou ter que parar de cumprimentar porque a minha esposa vai brigar comigo depois, tá bom? Vamos lá então. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Louvado seja nosso Deus por mais um domingo, primeiro dia da semana. E como nós temos falado dominicalmente pelas manhãs, não há melhor maneira de começarmos a semana que estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus, para falar com o nosso Deus, para sermos edificados por Ele, para louvar o seu nome, para poder estar em comunhão com os nossos irmãos. Não podemos estar juntos fisicamente, nos abraçando assim, mas estamos num só propósito, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor, pedir que Ele venha derramar suas bênçãos sobre nós. A gente não sabe o que vai nos acontecer, mais uma semana que nós temos aí pela frente, mas nós precisamos da graça do nosso Deus, e isso nos basta, né? E nós vamos começar orando. Já cantamos inicialmente, mas nós vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus juntos, como povo do Senhor, povo da aliança de Deus. Feche os seus olhos e desligue-se de tudo que está acontecendo neste momento e vamos nos concentrar em Deus e falar com Ele. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez para nós. Um dia tão lindo, um dia que o Senhor reservou, ó Deus, como o teu dia exclusivo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor Deus é sábio, o Senhor Deus é perfeito e deixou para nós, ó Deus, todos os dias da semana para que nos ocupássemos com tantos afazeres e reservou este primeiro dia como o dia do Senhor. E obrigada porque como igreja nós podemos estar juntos para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para cantar louvores ao teu nome. E isso é muito bom, é maravilhoso, ó Deus. Muito obrigada porque isso não é como uma obrigação, nós fazemos isso por amor, nós fazemos isso por necessidade, porque sentimos falta, ó Deus. E rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que muito em breve todos possamos estar juntos, reunidos no templo, como igreja, para juntos, ó Deus, te adorar e te glorificar, estarmos em comunhão uns com os outros. Dá-nos, ó Deus amado, um dia muito feliz, um dia muito abençoado, um dia que possamos realmente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que possamos buscar o Senhor em todo o tempo, aproveitar esse dia, Senhor, ao máximo, para estarmos em comunhão contigo, rogando ao Senhor a tua bênção e as tuas misericórdias para nós. Cuida, Senhor Deus, de cada família nesta hora, abençoe os nossos corações e permita que a nossa vida, Senhor, tudo que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a honra e para a glória do teu nome, Senhor Deus. Amém. Acalme sempre o nosso coração e dá-nos sempre o ânimo, a alegria de estarmos na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Bom dia, Zezinho. Bom dia, Mazinha. Quanto tempo, hein? Presbítero Osmar, bom dia. Odair, que bom ter você também aqui, viu? Bom dia, Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos cantar mais um pouquinho? Hoje é tempo de louvar a Deus e em nós agora habita o seu Espírito. Vamos cantar com alegria, mesmo de manhã a voz sai ainda meio embargada, sai meio rouca, mas Deus nos dá o fôlego da vida e todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor. Salmo 150, né? Vamos lá? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em vós agora habita seu Espírito. Então é só
flores Deus habitar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Em louvar, em louvar, em louvar, em louvar, vem louvar. Bom dia, Vânia. Bom dia, Cristina. Bom dia, Evandro, de Itanhaém. Sejam muito bem-vindos. Como é maravilhoso poder louvar ao Senhor, poder entregar a Ele nossos problemas, o nosso cálice. A gente pode entregar e falar: Senhor, me ajude a carregar, enche-o da Tua graça, transborde-o com Teu amor. O meu cálice elevo a Ti, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Cantem com a gente aí, viu? Muito fácil. Vamos lá. O meu cálice elevo a Ti, Senhor, vem encher-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o Teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice elevo a Ti, Senhor, vem encher-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o Teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia, 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 aleluia.
Luciana, bom dia, Laís, bom dia. Samuel Moraes, bom dia. Deus abençoe vocês que estão chegando agora, viu, gente? Vamos lá, estamos na introdução da escola dominical de hoje, viu? Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, livro de Salmo 119, do versículo 137 até o versículo 152. Nós estamos quase terminando de ler este salmo tão lindo. Salmo que fala sobre a palavra de Deus, sobre como ela é perfeita, sobre como ela é tudo nas nossas vidas. É a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual, é onde nós vamos encontrar todas as respostas que precisamos para nós. Então eu convido que você abra agora a sua Bíblia, Salmo 119. Nós leremos do 137 até o 152. E o 152 nós faremos a leitura todos juntos. Então, Salmo 119, do versículo 137 até o versículo 152. Todos encontraram? Encontramos. Ok? Nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada, ok, irmãos? Então eu lerei os versículos ímpares e peço que vocês leiam em casa, em voz alta, os versículos pares. Salmo 119, do 137 ao 152. E nos diz assim: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça É justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dê-me a inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Amor, Valdir está dizendo que esse texto já foi lido aí. Não, esse aqui não foi. Aqui, ó. Já leu, é a última parte do Salmo hoje. Agora não tem problema, Valdir. Sim, já foi lido. Domingo que vem a gente lê a última parte dele, combinado? Eu não estava porque eu anoto aqui todo Então, domingo, então aí não bateu com a minha depois anotação. resolve com ela aí, tá bom, Valdir? Beleza? Olha como ela é importante, a palavra de Deus, né, meus irmãos? Quando a gente vai lá no 139... O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. E logo nos vem à mente o quê? Tudo isso que tem acontecido no mundo, né? Essa política tão feia, tão injusta, né? E como diz a palavra de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E muitos dos nossos governantes não têm a presença de Deus em suas vidas, não têm a palavra de Deus como regra de fé. E isso realmente traz a gente, né, um certo desconforto, uma indignação, porque não temem a Deus. Se não temem a Deus, logo quando vão dirigir a nação, vão dirigir uma cidade, não têm o temor do Senhor. E aí fazem aquilo que vem à mente. Mas o nosso Deus é fiel e muito vale a súplica do justo.
E é por isso que ele nos colocou como igreja para intercedermos, né, pela nossa nação, pelos nossos governantes, desde o presidente até os vereadores das nossas cidades. Nós precisamos clamar por eles, assim como a gente tem clamado pelas nossas famílias, nós temos intercedido por motivos pessoais, nós precisamos colocá-los no altar do Senhor, na presença de Deus, ok? E agora, nós vamos ao nosso versículo da semana, né? Onde que está registrado? 1 Coríntios 10, 13. Ah, Lolo, muito bem. Fez a lição de casa, Lolo? Fez a lição de casa? Decorou? E os irmãos memorizaram? Memorizamos. Tio Nilson memorizou. Tio Nilson, perguntar pra Vânia. Eu memorizei faz tempo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, palavra do nosso Deus, que permite que passemos pelo vale, mas não nos abandona. Vamos falar juntos, né? Com bastante força, e à noite aí sim, sem abrir a Bíblia, hein? 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Esse é o nosso Deus. E para a semana que vem, então, memorizem esse versículo, que à noite nós vamos falar esse versículo novamente. E para essa semana, aí, então anota, põe no papelzinho, deixa anotado aí na geladeira, em algum lugar visível, que toda vez que você esbarrar nesse lugar, né, e como a gente quase não tem ido à geladeira, né, da nossa casa, então é um lugar que a gente quase não vai, ele vai estar lá e você pode, antes de pegar um suco, um refrigerante, uma fruta, enfim, sei lá o que vai pegar na geladeira, você vai lá água. E leia, né, a água, né, uma coisa mais saudável de preferência, vai lá e leia o versículo. Nós separamos para essa semana Filipenses, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses, no capítulo 4, então ó, Gálatas, Efésios, Filipenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Um versículo aí que nós precisamos memorizar aqui e aqui, né? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, nesse contexto tão difícil, tão complicado, um contexto de incertezas em tudo. Ontem eu estava comentando com um pastor, a nossa diretora colocou, né, no grupo do WhatsApp algumas resoluções, decisões, mas ainda não, nada concreto em relação à escola, né? E tá tudo uma incerteza, a gente não sabe, né? Dia letivo, até quando a gente vai trabalhar sábado e domingo, vai trabalhar até o Natal, vai trabalhar até o Ano Novo, tem gente até falando que vai perder o ano, bom, enfim, tantas são as incertezas. E nós precisamos buscar a paz do Senhor num momento desse, porque senão a gente pira, né? Se a cabeça para, oh, meu Deus do céu, o que a gente faz, né? Fica em casa, vai trabalhar, vai perder ano letivo, não vai perder, quando começam as aulas, enfim, né? A cabeça da gente fica a 1000 por hora. Mas olha, Deus falando pra gente que a sua paz a paz que excede o entendimento, é algo supra-racional, né? Vai além da razão, vai além daquilo que nós cantamos, né? A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é porque minha conta bancária está lá no azulzinho, não é porque a minha família é aquela família margarina, né? A família Doriana, não é por isso. Mas a paz que eu sinto na minha alma é porque eu olho para Jesus, né? E ele nos deixou então Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Abra suas Bíblias e vamos ler juntos. Ele termina, né, uma parte, né, eu até convido aos irmãos que em casa, durante a semana, leiam, porque
o apóstolo Paulo aqui, ele dá várias advertências, né, sobre a nossa alegria, que deve estar sempre no Senhor, então alegrai-vos sempre no Senhor, sobre a nossa moderação, sobre andar ansiosos com o dia de amanhã, enfim, né, Paulo fala sobre várias coisas e aí ele termina falando sobre a paz, né, Filipenses 4:7, fala assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso não é uma conjectura, isso é um fato, é uma certeza. A palavra do Senhor para nós. Então a paz que só o Senhor pode dar, guardará o nosso coração. Em meio, e aqui não coloca a circunstância, não fala que é uma paz que vai nos guardar quando tudo estiver bem, quando tudo estiver, né, dentro da normalidade. Não, é a paz que excede ao entendimento. Você está passando na tribulação e fala, meu Deus, né? E às vezes a gente vê tantas atrocidades que acontecem, como que o fulano pode passar por isso? Mas isso aqui vem junto com o versículo que nós estamos memorizando nessa semana passada, né? Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das vossas forças, mas nos dará o quê? O provimento, os livramentos em tudo, de sorte que possamos suportar. E uma dessas provisões é a paz que excede ao entendimento. Olha como Deus é perfeito demais, né? Uma coisa está dentro da outra. E eu espero que cada um de nós, como igreja de Deus, como povo do Senhor, busque essa paz todos os dias. Assim como a gente busca solucionar problemas que acontecem, né? E a gente procura buscar, enquanto não resolve, não sossega, mas que a gente possa buscar essa paz. Senhor, me dê da tua paz, não me deixe andar ansioso, não me deixe me desesperar, porque inclusive, meus irmãos, nos momentos de tribulação, nós estamos dando testemunho. As pessoas estão olhando para o nosso comportamento, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares. Nós temos que saber passar pelo vale escuro. E as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, puxa vida, ele é diferente, ela é diferente. Ela está com um sorriso no rosto, ela passa uma tranquilidade, ela passa uma paz, nem parece que está passando por tanta tribulação, por tantos problemas e complicações. E isso, meus irmãos, não é para nossa glória, não é para nos envaidecer, mas é para glorificar o nosso Deus. Né? Que a nossa vida seja esse testemunho e que a gente busque essa paz. Então vamos ler juntos? E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Filipenses 4:7. E esse é o meu desejo, que essa paz inunde os nossos corações, que sejamos transbordados pela paz do Senhor. E eu tenho certeza que as pessoas olharão para nós e glorificarão a Deus através das nossas vidas e das nossas atitudes. Vamos cantar mais uma vez, antes de nós encerrarmos esse primeiro momento. Nós estamos em cima da hora, mas nós vamos cantar com bastante alegria. Sejam bem-vindas aí a Fabiola e a Daniele também, Fabiola, viu, gente? Dani, Deus abençoe muito vocês. Beijo no coração de vocês. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. Só quem conhece a Jesus tem essa verdadeira alegria. Bom dia, seja muito bem-vindo. É um cântico bem antigo, nós cantamos quando éramos crianças, lá em Barbacena. Então dá para todos acompanharem aí, desde as crianças, né, Lilica? Vamos cantar com alegria? Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria? A alegria está no coração de quem já
já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. o sentimento mais Precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. É o amor Amor que só tem. quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Esse sentimento tão precioso só tem quem já conhece a Jesus. Não de ouvir falar, mas que tem ele aqui no seu coração. Verdade. A paleta voadora. Essa paleta, então, ela não é uma profissional, mas também não sou profissional também. A paleta voou, mas voltou de novo. As mãos. Obrigada, Alice. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. E depois eu passo a palavra para o pastor. Nosso Deus amado, obrigada porque o Senhor nos dá a alegria de viver. Obrigada porque a nossa vida sem Ti é uma vida vã, mas nós temos o Senhor Jesus como nosso melhor amigo. O Senhor está aqui nesse momento, o Senhor está em cada lar, ó Deus amado. Nesta hora o Senhor está em todos os lugares e obrigada porque o Senhor nos dá a alegria, o Senhor nos dá a paz, o Senhor nos dá, ó Deus, a longanimidade, a bondade, o amor, os frutos do Espírito Santo. E nos ajude como igreja, como teu povo, a buscar incessantemente todos esses frutos para sermos alimentados, ó Deus, por Ti e termos a nossa alma robustecida pelo poder do Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu nome para todos sempre, e é no Teu nome que nós oramos, rogando que o Senhor abra os nossos corações nesta hora, ó Deus, e permita-nos entender a Tua palavra, assimilá-la e guardá-la em nosso coração. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nessa hora, então, eu passo a palavra para o pastor, que Ok. ilustrará o estudo. Nós vamos fazer aqui, gente, uma movimentaçãozinha aqui rápida. A Carlos vai trazer a câmera para mais perto de nós. E a Márcia e eu vamos continuar essa parte, tá bom? E vocês vão nos acompanhando aí, tá, gente? Dá uma enquadrada boa aqui, minha filha, ó. Não deixa muito para cá não, porque a luz diminui, tá bom? Pode deixar um pouquinho para lá. Isso. Vamos aqui, ó. Fica com o tablet, por favor. Minha Bíblia, Lilica. Oi? Só um minutinho, gente. Muita hora. Seja uma almofada. Como é que tá aí, amor? Dá uma olhadinha aí. Vê no meu. Tava aqui, papai. Tá bom. Enquadra o rosto dos dois. Também é maior? Nossa, tem bastante gente. Alô? Agora vocês vão participar. Gente, eu tenho sentido que... eu tenho sentido falta, e vocês aí que têm crianças em casa devem estar sentindo falta de reunir as crianças, né, todo domingo, como a gente sempre faz, para falar na linguagem delas aquilo que a palavra de Deus tem para ensinar também aos pequeninos, não é? Eu sei que a minha esposa e a Lídia e os A irmãos... Lídia colocou ontem no grupo do departamento infantil um link muito bom pra gente... Só um minutinho mais. Arranja uma almofada grande para mim, daquela ali, minha filha, por favor. Não. Ali, por favor. Pode colocar aqui atrás para mim? Eu coloco. Aqui? Isso, obrigado. Muito bem, gente. Então, é o seguinte. A Márcia estava falando que a Lídia tem providenciado. O ideal, é claro, seria que nós tivéssemos também aula para as crianças no domingo, todo domingo nesse horário. Mas não dá para fazer live duas ao mesmo tempo aqui, vocês vão te convir que não dá, não é? Então nós teríamos que fazer uma live para os adultos
e aí teria que usar outro aparelho e fazer uma live para as crianças. Não daria muito certo não, gente. Então, o recurso de que nós dispomos é gravar aí aulas para as crianças e vocês acessarem posteriormente, ok? Tá bom? Nós vamos sem mais delongas e se vocês quiserem interagir, como foi na quinta-feira, a minha esposa está aqui com o tablet na mão. Se tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, então você tem a oportunidade de participar com a gente, tá? Ok? Eu quero lembrar que na semana passada nós concluímos um tema que aborda sobre a soberania de Deus. Estão lembrados? Nós falamos sobre... dissemos que Deus governa sobre tudo, né? A ideia principal era mostrar como Deus governa sobre o homem. Só que para chegar aí, nós passamos primeiro pelas as coisas inanimadas, falamos sobre os seres vivos, abordamos... Acho que está tudo bem, minha filha, pode deixar. Está tudo bem, está tudo ótimo, assim. Né? Tá bom. Obrigado. Então, nós falamos sobre os seres inanimados, sobre os seres vivos, falamos sobre os homens e concluímos falando sobre os anjos. Isso foi feito, se não me engano, em 3 etapas. Não é? Falamos sobre os seres inanimados, sobre os seres vivos numa aula só. Depois falamos sobre o governo de Deus sobre os homens e, por fim, sobre o governo de Deus sobre os anjos. Há muito, meus irmãos, assim, há muita coisa para ser explorada dentro deste tema tão abrangente que trata sobre a soberania de Deus. Há alguns pontos que, se eu colocar aqui, eu sei que alguns de vocês que não fazem parte da nossa igreja poderão criar dúvidas, levantar dificuldades. Eu quero evitar dificuldades. Meu papel é esclarecer e não criar dificuldades, principalmente porque é via internet. Então, se você pergunta e a questão é uma questão complexa, aí nós vamos ocupar o nosso tempo esclarecendo dúvidas e às vezes nem vai dar. E também não estou dizendo que eu vou poder esclarecer tudo, mas há muito para ser explorado no âmbito da soberania de Deus. Sobre a questão do tão chamado livre-arbítrio, nós temos isto lá, nós não falamos sobre ele aqui, na igreja falamos, mas nas lives não. Falamos sobre a questão de como Deus governa, como Deus é soberano na salvação das pessoas também. Então, para muita gente, isto é assunto que cria polêmica. Para nós que cremos na doutrina reformada, abraçamos e defendemos, não há nenhum problema. Nós temos muita tranquilidade com relação a essas coisas. No outro momento, nós até podemos abordar sobre isso, mas eu preferi hoje abrir um pouco aqui o espaço para nós tratarmos de um assunto que tem tudo a ver com a realidade que está sendo vivida neste momento na nossa sociedade, no mundo inteiro, né, de um modo geral. E para isto, eu escolhi o texto de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, de 13 a 15, viu? É o texto que eu escolhi ler com vocês. Então, abram aí as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. É fácil, espero que vocês já tenham achado. Mateus, Marcos, terceiro evangelho do livro do Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim, gente: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na sequência, Jesus conta uma parábola de um homem que semeou muito, colheu além do que esperava, destruiu os celeiros, construiu celeiros maiores para poder acomodar a sua colheita. Mas nós não vamos
abordar, nós vamos falar sobre esta parábola, embora seja a sequência do que aconteceu aqui, viu? Podemos até falar sobre ela no domingo que vem, quem sabe. Mas o nosso assunto está baseado nestes 3 versículos, tá bom? Vamos fazer aqui uma oração, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, rogamos por misericórdia que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor sempre nos tem falado pela Tua palavra. Ela por si mesma basta, é suficiente para poder nos transmitir a Tua vontade. Entretanto, Senhor Deus, o Senhor nos chamou a mim de um modo específico para este ofício, para exercer, ó Deus, o ensino, a docência, para levar ao Teu povo, ó Deus, palavras que venham servir de aplicação, que venham servir, ó Deus, de instrução e de parâmetro para serem observados no nosso dia a dia a partir da Tua palavra. Que o Senhor então me oriente, me dê sabedoria, ilumine o meu coração e não permita, Senhor, que eu me desvie daquilo que a Tua palavra pretende nos ensinar. Tenha misericórdia de mim. Imploro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Vou deixar minha Bíblia aqui do ladinho e na medida que tem alguns textos, mantenha a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos pesquisar, vamos consultar outras passagens, tá? Neste período, meus irmãos, eu creio que aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês, nós estamos confinados em nossas próprias casas. Nós estamos limitados aqui. Eu enumerei algumas coisas aqui. Se você lembrar de mais alguma coisa, põe ali que você me ajuda, tá bom? Então, estamos limitados a primeira coisa, trabalhar. Estamos limitados a pessoal que estuda, faz faculdade, ensino fundamental e médio, estão impedidos de estudar. Há quem ama viajar, não é? Dona Ruth que o diga, e outras pessoas aí da nossa igreja. Nosso irmão Nilson estava com uma viagem programada, eu sei, e a Vânia também. Não deu dessa vez, mas, não é? Vender, comprar. A gente quer comprar um monte de coisa, não dá para comprar tudo que a gente quer, não é? Porque nós estamos limitados. Estamos limitados a fazer o trivial, que é andar pelas ruas, sair pelas ruas e andando, passeando com a família daqui para ali, acolá, etc. Ir aos shoppings, quem adora ir ao shopping, não é? Eu amo ir ao shopping, eu amo levar os cartões de crédito ao shopping e gastar à vontade. Quem é o homem e o marido que não gosta de fazer isso? É verdade. Fala. Esse bilhete, né? O que é esse bilhete? É verdade esse bilhete. Esse bilhete. É um memezinho lá no... É verdade esse bilhete. Como surge de vez em quando palavras novas, Mas eu também não gosto de shopping, então isso aí... Não, ela detesta shopping. As mulheres aqui em casa não gostam. São só 6, ou melhor, 5. É porque eu contei a cachorra. Uma cachorra não vai no shopping. Elas detestam shopping. Bom, propositalmente eu coloquei aqui, estamos limitados de ir à igreja, né? Impedidos de ir à igreja. E eu coloquei propositalmente, sabe por quê? Porque quando a gente sair de casa, não é a primeira coisa que a gente vai fazer, a não ser que comece no domingo, né? Mesmo assim, eu ainda imagino que alguns vão faltar à escola dominical. Quando as portas das casas se abrirem e falarem assim, pode ir para a igreja, pode voltar para a igreja, povo. Imagina, todo o povo indo para a escola dominical, que beleza que seria. E à noite é o culto também. Mas eu coloquei por último exatamente por isso. Porque na ordem das nossas prioridades, a igreja normalmente não vem em primeiro plano. Deveria vir, mas geralmente não vem. Bom, estamos limitados e impedidos de fazer muitas outras coisas. Ninguém colocou e acrescentou nada aqui. A Dani concorda que ela ama ir ao shopping. A Daniele, não é? Como uma boa mulher. Seu marido é um homem muito bem-aventurado, digo aqui, não é? Eu vou perguntar para vocês uma coisa. O que é que aconteceu com os nossos planos? O que aconteceu? Muitos não deram certo, né? Começou pelo Nilson, viagem. Nós também tínhamos coitado, uma viagem. Eu fui falar do Nilson, coitado do Nilson aí, ó. Mas não é só o Nilson, não. Muita gente fez planos, não fez? Em tudo, né? No trabalho, né? Eu, por exemplo, como professora, né? Tava
engrenando como um trenzinho lá, com meus piquititicos lá, né? Meus pintinhozinhos. Então, de repente, puf, né? Parou. Agora eu faço outra pergunta. Essa pergunta envolve o mundo inteiro. Onde é que está aquela confiança nas projeções econômicas financeiras? O mundo vai produzir tanto, o PIB vai aumentar em X%. Onde é que estão essas projeções? Onde elas foram parar? Quais são as certezas que nós temos hoje? Ontem, quando a Márcia esteve falando comigo sobre a questão lá da escola, eu disse para ela assim, amor, o ministro da saúde lá em cima, lá, saiu. Nós estamos falando só de Brasil, hein? Saiu. Não tinha noção do que ia acontecer. Presidente da República não tem noção. Governadores, prefeitos não têm noção. Imaginem, Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, vocês acham que tem noção do que vai acontecer? Quem tem alguma certeza hoje? Fala para mim. Se você souber, põe aqui no comentário. Me ajuda, por favor, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. Ah, quantos dias nós vamos trabalhar em dezembro? Não sei. O que vai acontecer com as férias? Não sei. As minhas eu não sei. Eu espero que o conselho seja longânimo para comigo, porque esses dias eu estou trabalhando duro, viu, gente? Estou dando duro. Bom, o texto que nós lemos aqui vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essas questões relacionadas às nossas preocupações, com relação aos nossos planos, aos nossos projetos, com relação a essas projeções que se fazem, mas que não podem ser alcançadas. Então, eu gostaria de começar, de acordo com o texto, trabalhando a ansiedade pelas coisas do mundo. É o primeiro ponto. Vamos ver como é que isso está no texto que nós lemos hoje. Jesus estava falando, como em muitas outras ocasiões, a uma multidão. E no meio da multidão, é claro, havia discípulos, não eram só os apóstolos. Discípulos eram aqueles que seguiam Jesus. Estão lembrados? Teve uma ocasião em que Jesus estava falando para uma multidão de discípulos. E aí ele falou sobre a necessidade de comer da sua carne e beber do seu sangue. Aquilo foi um escândalo. A maioria se levantou e foi embora e ficaram só os apóstolos, que eram também discípulos. Só os apóstolos. E Jesus se volta para os 12 e pergunta... onde estão aqueles, né? Onde estão os demais, né? Só ficaram vocês aqui? Os discípulos disseram, eles se retiraram, Senhor. Jesus diz, vocês também não querem fazer o mesmo? Porventura vós também não quereis retirar-vos? Então Jesus normalmente falava para multidões, lembrem-se da ocasião da multiplicação dos pães e peixes. Eram 5.000 vidas que estavam lá. E agora Jesus estava falando para uma multidão. Do meio da multidão surge um homem, a Bíblia não o identifica, não diz o seu nome, ele se dirige a Jesus, provavelmente era um desses discípulos aí da multidão, dirige-se a Jesus para tentar resolver um problema de herança. Não é também um assunto novo, né? Muitas famílias cujos anfitriões ou os patriarcas falecem e ficam então as heranças para serem distribuídas entre os filhos. E naquele tempo então havia a mesma lei, funcionava naquele tempo de um modo um pouco diferente, vou falar aqui. Este homem se dirige a Jesus porque havia uma demanda entre ele e o seu irmão. Vejam, foi um homem um homem que teve uma atitude inoportuna e um tanto egoísta. Ele veio a Jesus, na verdade não veio interessado em questões ligadas à vida eterna, o que Jesus sempre fazia. A pregação, as palavras de Jesus normalmente estavam voltadas aos interesses do reino dos céus. Essa era a retórica, este era o foco. Jesus estava concentrado nisto. Deus Todo-Poderoso, que podia resolver tudo, estava concentrado em focar no reino dos céus. Aquele homem, no entanto, no meio da pregação, da preleção, do que Jesus estava dizendo, interrompe, vai a Jesus,
para tentar resolver uma demanda relativa à herança. Então, ele não estava preocupado com questões ligadas à vida eterna, não estava preocupado em se referir a algo que Jesus havia dito naquele momento, não estava apresentando uma doença que era muito comum naqueles dias, quando as pessoas viam Jesus, então se havia alguém doente, iam correndo para Jesus pedir socorro. Também não foi como o caso de Jairo, que pediu socorro a Jesus porque a filha havia morrido. Ou as irmãs de Lázaro, que foram a Jesus porque o irmão havia morrido. Não, esse homem não foi a Jesus atrás de assuntos relacionados à vida eterna ou a sinais que Jesus veio fazer para mostrar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O assunto que este homem levou ao Senhor Jesus tinha a ver apenas com uma herança. Talvez ele não estivesse aqui satisfeito com o que a lei determinava nesta questão, em questões relativas a essas demandas. Na verdade, nem demandas. A lei estabelecia o seguinte, que quando o patriarca falecesse, quando o pai falecesse, então a herança seria distribuída. Não equitativamente, porque o mais velho teria direito de recebê-la em dobro. E aqui, provavelmente, o que nos leva a entender é que esse moço aqui não era o mais velho. O que ele estava procurando resolver com Jesus? O que ele estava pedindo a Jesus como mestre, Deus, rabino, autoridade? Senhor, vai dizer para o meu irmão, o senhor tem poder, o senhor tem autoridade, até sobre a lei. Então vai tentar lá convencer o meu irmão para que ele reparta por igual a herança. Uma situação interessante. Jesus até podia fazer isso, não é? Em termos de leis civis, Jesus podia falar assim, ó, é verdade que a lei manda, a lei diz, a lei determina, mas eu, como eu sou o legislador e eu sou o filho de Deus, então eu ordeno que você reparta por igual a sua herança com o seu irmão. Bom, além desta atitude inoportuna deste jovem, ele não estava tratando aqui de um julgamento justo, não estava procurando em Jesus que ele resolvesse a questão, uma questão injusta, uma questão de injustiça que ele eventualmente estivesse sofrendo. Não, ele manifesta o desejo de obter mais do que aquilo que ele tinha direito. Então, o que nós vemos nesse homem aí? O que nós observamos nesse comportamento? Ambição e cobiça. Então, eu pergunto para vocês agora que estão aí nos assistindo e participando com a gente. Jesus não podia resolver aquela questão? Sim ou não? Podia. Entretanto, outra pergunta. Quantas vezes Jesus se envolveu com problemas ligados às necessidades do povo? Falem para mim. Quantos pobres haviam nos dias de Jesus? Muitos. Muitos. Quantos deles Jesus tratou de melhorar em termos financeiros? Eu elenco aqui alguns itens, por exemplo. Em relação ao trabalho. Jesus concedeu trabalho para quantas pessoas na sua ocasião, sua época? Alguém está lembrado de algum texto? Jesus não deu trabalho para ninguém. No sentido assim, você está sem emprego? Está difícil? Está passando fome? Não se preocupe, eu sou o Filho de Deus. Vamos resolver esse assunto. Quantas vezes Jesus parou para resolver questões relativas à moradia? Quem se lembra? Põe no comentário para mim. Não. Ninguém? Não. Não tem. Será que não tinha ninguém precisando de moradia naqueles dias? Ninguém que estava morando de favor? Alguém que tivesse dificuldades para poder pagar o aluguel, porque havia aluguel também naquela ocasião, claro que havia. Assim, na verdade, Jesus, o objetivo do ministério de Jesus não foi esse, né? Ele curou pessoas, né? Ele cuidou da saúde de muitos, mas o foco principal é a vida espiritual, a vida eterna, né? Então, mas o que eu estou tentando mostrar aqui, você tem razão nisso. O que eu quero mostrar é o seguinte, vocês já devem estar imaginando, não é? O contexto em que nós vivemos e o contexto em que Jesus veio. Havia miseráveis, havia pobres, haviam os leprosos que viviam fora do meio da sociedade,
porque eles não podiam viver em sociedade. Eles tinham seu lugar próprio, porque não havia cura para hanseníase naqueles dias. Até pouco tempo não havia, não, gente. Havia lugares próprios para os leprosos viverem com as suas famílias. Naqueles dias, então, havia gente sem trabalho, havia gente sem casa para morar, havia gente vivendo na pobreza e na miséria, havia gente endividada? Havia. Em algum momento, Jesus pediu alguém para, vem aqui e traz o seu credor, que eu vou resolver o seu problema de financeiro. Meus irmãos, não. Tudo o que Jesus veio está aí registrado nos evangelhos, não tudo, na verdade, mas aquilo que mereceu evidência, ênfase. Obrigado, irmão. Aquilo que mereceu ênfase está aí nos evangelhos. Jesus veio, e a minha esposa disse que Jesus veio e curou, é claro. Isso fazia parte da sua missão. Ao curar as pessoas, Jesus não curou todos os doentes da sua época. Ao curar as pessoas, Jesus estava manifestando sinais, eu já disse, para mostrar através dos sinais que ele é o Filho de Deus. A Fabiola lá completa aqui falando que Jesus falava da mais importante moradia, que não é a terrena, né? É a verdade. Casa do Pai. É verdade. E Fabiola, todos os crentes, todos os cristãos sabem disto. E, entretanto, apesar de saberem, ao orarem, por terem problemas como aquele povo também tinha, financeiros, de moradia, de trabalho, estes assuntos são os que mais ocupam o tempo o espaço das nossas orações. Não estou dizendo que nós não devemos levá-los a Cristo, não. Vamos tratar do que diz o texto e vamos pensar no ministério de Jesus em termos gerais. Esses assuntos aqui, meus irmãos, que este homem leva a Jesus, estão intimamente ligados ao mundo. Deus estabeleceu autoridades no mundo para resolver essas questões para nós. Questões de trabalho, questões de moradia, questões das mais variadas espécies, questões financeiras. Há no mundo os mais variados meios para nós resolvermos essas questões sem desespero, de maneira honesta, de maneira legal. Mas nós podemos cair num infortúnio qualquer, perder o emprego e não abrirem portas? Podemos, é verdade, mas nós não vamos nos desesperar e não vamos fazer disto a principal causa da nossa existência, porque não é. Este é o ponto aqui, não é? E é isto que Jesus vai apresentar para este moço. Então, para continuar nosso raciocínio, eu destaco o seguinte, que está na palavra de Deus: o mundo, e com todas estas coisas aí, passam. O mundo passa e com ele todas essas coisas. Então, aquele homem estava pedindo a Jesus que resolvesse um problema circunstancial, momentâneo, e que iria passar, obviamente. A herança que ele estava buscando em Jesus, ele desfrutaria dela por um tempo e depois ficaria para a sua posteridade, porque ninguém leva para a sepultura os bens que adquire no mundo, não leva, todo mundo sabe disso, né? Bom, sendo assim, na sequência, o que Jesus ensina? Jesus mostra qual é o valor que o homem tem. Quanto você vale? Quanto a sua família vale? Quanto valem os seus filhos? Será que nós somos mais ou menos importantes que a casa onde nós moramos? Que os bens que nós adquirimos? Cristo, no primeiro momento aqui, neste segundo ponto, se negou a se envolver com aquele assunto, dizendo, o valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está aí no texto, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Hoje, com a ampla propagação da teologia da prosperidade, alguém poderia falar assim, mas pastor Marcos, lá os salmos estão dizendo, né, de muitas passagens, que Deus abençoa o seu servo com prosperidade. É verdade, nós vamos ter muitos exemplos no Velho Testamento de situações desta natureza. Agora, observem que Jesus não vem para poder fazer todo cristão um homem rico,
fazer a mulher cristã uma mulher rica. Jesus não vem colocar todo mundo num patamar em que ninguém mais, nenhum dos seus seguidores agora vai ter qualquer problema de natureza financeira. Não vão lhe faltar bens. Em nenhum momento Jesus vem resolver isto. Se o foco, se a prioridade de Deus no Velho Testamento fosse dar ao homem condições para poder viver bem, para ficar cheio para multiplicar o seu patrimônio, então isso poderia continuar no Novo Testamento. Qual seria o problema? Quando Jesus vem, entretanto, Jesus vem num contexto de pobreza, muita pobreza. O Império Romano que predominava. César era rico. Os romanos tinham uma vida em que estava acima do nível social dos judeus. Mas os judeus, nação, povo escolhido, povo de propriedade escolhida de Deus, era um povo de muitas necessidades. E isso contraria qualquer princípio da teologia da prosperidade. Deus não veio pensando em resolver os problemas sociais de Israel. Deus veio resolver problemas de natureza muito mais elevada. Outro fator interessante que nós precisamos considerar aqui é que se aquele homem era mesmo um discípulo de Jesus, provavelmente era, então ele estava totalmente equivocado. Nenhum discípulo de Jesus multiplicou as suas propriedades, multiplicou os seus pertences por seguir a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ao se tornar um seguidor de Jesus, aquele homem deveria saber, como os demais discípulos sabiam, que os seus olhos precisavam estar voltados para as características do reino de Cristo Jesus. Vamos ver como Paulo aborda sobre esse assunto em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Jesus arregimentou os 12 apóstolos. Alguém poderá dizer, não, mas é o caso dos apóstolos, que deixaram tudo para seguir a Jesus. Meus irmãos, meus amigos, todos os que se tornaram, foram chamados para serem seguidores de Jesus, não receberam promessas de fartura, de multiplicação de patrimônio e de bens. Ninguém recebeu de Jesus essa promessa. Pelo contrário, lembrem daquele jovem rico que veio até Jesus e perguntou, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, você guarda os mandamentos. Ele disse, quais? Na verdade foi uma pergunta, né? Jesus fez, você guarda os mandamentos? Ele disse, quais? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Então ele disse, isso eu faço desde a minha infância. Jesus disse para ele o quê? Que bom, você já é rico, então agora sendo meu seguidor, você vai multiplicar o seu patrimônio. Vai ser uma bênção para as pessoas. Jesus disse para ele assim, vai, porque falta-te uma coisa. Ele, qual? Vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, vem e me segue. E aí terás, qual é a promessa? Um tesouro nos céus. Ninguém quer saber de tesouro no céu. O povo quer saber de tesouro aqui, não é? Isso é muito comum. Isso foi um problema na igreja primitiva, gente. O apóstolo Paulo trabalhou enfaticamente para tentar erradicar isto do coração das pessoas. Erradicar não, para tentar radicar, que é tirar, que é o contrário, não é? Bom, então veja só, a missão de Jesus vai muito além do que tornar uma pessoa rica. Ela vai além daquilo que o mundo possui de melhor, resgatando a vida de uma pessoa da condenação eterna. O que Jesus também estaria fazendo? Jesus estaria dando condições para lidar com qualquer situação, presente ou futura. Vejam lá em Filipenses, por favor, amor, abre aí, capítulo 3, 10 a 13. Leia lá palavras do apóstolo Paulo novamente, por favor. Diz assim, Filipenses 3, 10 a 13. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não é esse não, amor. Eu acho que não é esse não. Talvez esse é o 4. Filipenses 4.
10:3, é isso aí. É isso mesmo. Ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Aquele homem que vai a Jesus pedindo para resolver esse problema de herança, era mais merecedor do que o apóstolo Paulo, será? O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, escreveu a maior parte do Novo Testamento que nós temos. O apóstolo Paulo foi um homem que, antes de conhecer Jesus, tinha uma posição de destaque na guarda romana. Depois que conheceu Jesus, o apóstolo Paulo passou a ser perseguido por causa do evangelho. Meus irmãos, isto vai frontalmente contra qualquer ideia de teologia de prosperidade, de multiplicação de bens por ser um seguidor de Jesus. Engana-se, como aquele homem se enganou, que seguindo a Jesus, tudo que nós temos em termos de problemas de caráter financeiro, caráter patrimonial, tudo isso se resolverá. É um equívoco. Deus abençoa com toda sorte de bens os seus filhos, é fato, é verdade mesmo. Mas esta não é a promessa que Deus estabelece para todos os seus seguidores, dizendo assim, venham, porque vindo a mim, primeira coisa que vocês vão resolver são as questões relativas aos bens que vocês possuem. Se não tem, você vai passar a ter. Tem casa? Vai passar a ter. Se não tem trabalho, você vai ter trabalho. Meus irmãos, não há isto na Bíblia. Pode recorrer ao Velho Testamento inteiro e falar das promessas de bênção, porque Deus abençoa os seus filhos. É verdade, não é mentira, é verdade. Deus abençoa. O erro é nosso. Ao entender que ao seguir Jesus, então nós não vai faltar nada na vida da gente. Vai sobrar tudo. O apóstolo Paulo deixa muito claro que não é assim que funciona. O que Jesus faz ao nos trazer uma nova vida, com a pregação, com a sua palavra, neste caso aqui, vai muito além do que o mundo pode oferecer. E o apóstolo Paulo então se reporta a isto, dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Jesus mostra isso ainda lá em Lucas mesmo, capítulo 12, no versículo 23, dizendo que a vida é mais do que os alimentos e o corpo mais do que as vestes. Agora vamos ainda ouvir o apóstolo Pedro na primeira epístola, no capítulo 3, versículos 3 e 4. O que é que ele nos diz lá? 1 de Pedro 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, este momento tem trazido preocupações extremas para muita gente. E elas são justas. As pessoas que estão aí, que dependem de ir à rua para trabalhar, para poder ganhar o pão de cada dia. E isso é o que nós pedimos a Deus em oração, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu não estou abordando sobre isso, irmãos. Não é isto. Esta é uma necessidade real. Há muita gente padecendo, sofrendo aí, mas nós estamos indo muito além disso. Nós estamos indo à intenção do coração. Quem está na rua trabalhando para ganhar o pão de cada dia, está fazendo aquilo que precisa fazer, que cada homem precisa fazer, é ordem. A palavra de Deus diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Nós estamos tratando de uma questão muito diferente. O que nós estamos colocando aqui é o que leva as pessoas a buscarem a Deus com muita avidez, com muita vontade.
Por que as pessoas não lotam as igrejas? Ou por que elas lotam as igrejas? O motivo é o mesmo, meus irmãos. Na maioria das vezes, as pessoas lotam as igrejas porque elas querem emprego, elas querem casa, elas querem carro. A maioria delas quer os bens, a mesma postura deste homem aqui em Lucas. Por que as pessoas não lotam as igrejas? Porque elas estão trabalhando a semana inteira, inclusive domingo. Porque muitas delas estão preocupadas em guardar um dinheirinho, em ter o suficiente para fazer as suas viagens, para fazer os seus passeios, para garantir as suas festas de aniversários, de festas de noivado, de casamento e tantas outras mais. Elas esvaziam as igrejas pelo mesmo motivo que as lotam. Vejam que disparidade, que paradoxo, que situação. Agora o apóstolo Pedro vira, não é uma questão de machismo, ele está falando para as mulheres serem mulheres, porque as mulheres são muito vaidosas, né? Os homens também são. Eu sou um homem vaidoso, mas eu não tenho tudo que a minha mulher tem. Eu não uso brinquinho. Claro que não, pessoal. Amor, estou falando de joias. Aqui, ó, aqui, ó. Vai ficar lindo. Aqui. Mas não tem muito homem rico que usa? Usa um relógio que chama atenção, bonito, Rolex de preferência, não é? Cordão de ouro, essas coisas. Eu não tenho essas coisas. Mas não é porque eu não quero, não. Eu gosto, sou vaidoso também. Entretanto, na primeira epístola de Pedro, ele vai e volta-se para as mulheres, porque mulher é sinônimo de vaidade, né? O homem é sinônimo de vaidade, né? O ser humano é sinônimo de vaidade. Mas é que as mulheres, e é bom que as mulheres estejam bonitas. Agora, nesses dias, então, os maridos devem estar felizes da vida e as mulheres também, porque estão economizando com maquiagem, com um monte de coisa, porque não tem que ficar saindo para a rua, não tem que ficar saindo. Mas a vaidade está lá. Então, eu, como marido, quero ver minha mulher bonita dentro da minha casa. Quem é o marido que não quer ver sua mulher bonita dentro de casa? Você vai ficar feliz em ver sua mulher de pijama de manhã, de tarde, de noite? A mulher vai ficar feliz em ver o marido de pijama de manhã, de tarde, de noite? Aí o problema é, nós queremos ver as pessoas bonitas. E isso vai além da vaidade. Agora, Pedro diz que a beleza maior não tem a ver com os aparatos, esses aparatos aí. A beleza maior tem a ver com o caráter. Isso é fundamental, é preciso estar atento a isto. Porque quando a vaidade se atém à aparência, nós estamos fatalmente perdidos. Nós somos feios em caráter. Podemos ser horríveis em termos de caráter. A pessoa pode ostentar tudo que ela imaginar de bonito, de maravilhoso. E então, como Pedro diz assim, não sejam, leia de novo, por favor, amor, aí para a gente ir para o terceiro e último ponto. Ele diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vejam a linha de raciocínio, irmãos. O que Pedro está dizendo é que nós precisamos focar naquilo que Jesus sempre focou. Porque Pedro aprendeu com Jesus, Paulo aprendeu com Jesus. Então agora vejam, o que leva as pessoas a não terem o suficiente para adquirir sua própria casa? O que leva as pessoas a ficarem endividadas? Será que eu pego o cartão de crédito e vou olhar assim, olha, o que o supermercado fez comigo o mês inteiro? Olha quanto nós temos para pagar só de supermercado. Não tem nada a ver com roupa de lojas, de joias, com viagens de passagens que nós fizemos, né? Compromissos que nós assumimos. Não tem nada a ver. Cuidado com a avareza. Este é o terceiro ponto. Jesus ensina que a avareza não deve dominar o homem. Não deve consumir o homem com ansiedade, com infelicidade, com descontentamento, com ambição e com frustração. Ela não deve estabelecer o modo de vida que nós vamos ter. Não, a vaidade não pode. Não deve fazer o homem esquecer do pecado e dos males que ele causou, causa e ainda continuará causando.
O pecado é incomparavelmente pior e maior do que as condições econômicas a que nós, seres humanos, estamos submetidos. A avareza pode impedir alguém de enxergar as dificuldades do outro e até minimizá-los, falar assim, não, o problema dele não é tão grande assim. Ou ainda achar que aquela pessoa fez por merecer. Fulano não tem nada porque merece. Porque nunca soube administrar. Meus irmãos, alguns pensam, se é pobre, é porque nunca trabalhou. Se está endividado, é porque não controla as suas finanças. O que pode até ser verdade. Mas a avareza potencializa esses posicionamentos. A avareza potencializa o egoísmo e o egocentrismo. Colocando assim, o que eu tenho, o que eu possuo, eu fiz por merecer. Isso é típico da avareza. O que eu tenho e o que eu possuo, peraí, fulano está precisando? Não, mas eu estudei. Ele não tem porque ele não estudou, ele não se preparou para isso. Esse argumento é muito comum e é preciso tomar cuidado. Quando alguém é avarento, ele vem logo de cara. É uma das primeiras coisas que surge. Por quê? Porque o seu pensamento é assim, eu mereço. Meus irmãos, nós não merecemos nada. Por mais que nós tenhamos estudado, trabalhado e etc e tal, nós não merecemos. O que nós possuímos, nós não vamos levar do mundo. Por isso o foco de Jesus não é o que nós adquirimos no mundo, nós não vamos levar. A avareza pode afastar o homem de Deus. Qual deve ter sido a reação, imagino eu, daquele homem que foi a Jesus, pensando assim, ele pode tudo, é filho de Deus, vai resolver o meu problema de herança. E Jesus disse assim, quem é que colocou-me como legislador, como juiz, diante de você e diante do seu irmão? Eu não vim para isto. Vamos às nossas conclusões? Isso já é suficiente para nos levar a algumas abordagens rápidas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa inclinação para o egoísmo e o egocentrismo. Segundo, Cristo certamente pode resolver muitas questões transitórias para nós. Cristo pode resolver as nossas questões econômicas, pode tirar-nos de situações de necessidades extremas. Cristo pode abrir portas para trabalho, para uma boa faculdade, um bom estudo. Cristo pode nos conferir a alegria de ter diplomas, de acumular diplomas, bons diplomas. Cristo pode fazer-nos sair desta fase difícil, dessa crise de pandemia que nós estamos agora e nos recuperarmos rapidamente depois. Ele pode, mas seguramente Ele não nos chamou para viver concentrados e ansiosos por causa destas coisas que nós obtemos no mundo. Porque é no mundo que elas vão ficar. Vamos ver ainda o texto de Paulo lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, 7 a 10. Eu disse para vocês que nós iríamos até umas 10h30. Estamos chegando lá, gente, viu? 1 Timóteo 6, 7 a 10. Depois 17 a 19. Por favor, leia aí, amor. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e em alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 17 a 19, por favor. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo entendeu muito bem. Eu estou dizendo que é pecado ser rico? Não. Meus irmãos, observem que quem foi alcançado pelo Evangelho se torna uma pessoa generosa. E então ele está dizendo aqui, os ricos, os que são ricos, que sejam generosos. Paulo está dizendo assim, deixem de ser ricos. Não, que sejam generosos. Não sejam avarentos. Não sejam egoístas. Então, aprendemos que nós precisamos estar atentos e focados no seguinte, Deus nos deu, Deus nos emprestou, seria a melhor expressão
para aplicar ao que nós usamos no mundo e nós somos apenas mordomos. Precisamos fazer bom uso daquilo que Deus nos emprestou. Agora, o que Deus nos deu de fato? De fato. O que nós possuímos no mundo não vamos levar dele, certo? Agora, o que Deus nos deu de fato? Deus nos deu fé. Deus nos deu esperança. Deus nos deu força para lutar. Deus nos deu confiança. Deus nos deu sabedoria. E, além de muito mais, nos deu segurança quanto à salvação. O que eu estou dizendo aqui, essas coisas são dadas junto com a salvação. Então o nosso valor excede ao patrimônio mais valoroso que possa existir no mundo. O valor de um homem. Nesta parábola que vem logo a seguir, podemos falar dela no domingo que vem, Jesus procura mostrar que um homem não vale nada se ele perder a sua alma. Ainda que ele possua o mundo inteiro, que ele seja o dono do mundo, que valor ele tem se ele vier a perder a sua alma? Então, o nosso valor não se nivela pelos valores do mundo. Nós nos inferiorizamos, irmãos e amigos, quando nós entramos nas disputas do mundo. É como os cães que disputam as sobras, os restos de comida na rua. Quando um filho de Deus começa a disputar os valores do mundo, ele se inferioriza e traz para si uma série de situações, meus irmãos, que muita gente deve estar vivendo neste momento, de ansiedade, de ambição, de frustração porque não consegue tudo o que quer, de infelicidade, de descontentamento. Desvalorizamos o que é eterno em detrimento daquilo que é terreno e passageiro. Escolhemos a aparência e ignoramos o caráter. Nos medimos pelo que possuímos e não por aquilo que nós somos. Além disso, conclusivamente, empobrecemos o reino de Deus quando nós buscamos ansiosamente aquilo que é marcessível, que murcha, aquilo que é corruptível, que se corrompe, aquilo que é transitório, que passa. Ao vir a Jesus, nós precisamos nos certificar de que estamos vindo pelas razões certas. Ao buscar Jesus, precisamos estar seguros de que o estamos fazendo por razões certas. Oremos, meus irmãos, para que dias melhores venham com a mudança da nossa vida, do nosso caráter, e não com o acúmulo dos nossos bens. Imagino eu que quando nós sairmos desse período de confinamento, como será a vida das pessoas? Fico imaginando. Muita gente poderá voltar a correr para tentar recuperar todo o tempo que se perdeu. O tempo não se recupera mais, gente. Vamos pensar muito nisto. Vamos tentar retomar a nossa vida com calma, com tranquilidade, porque Deus está cuidando de nós. Não vamos nos consumir de desespero por causa daquilo que está acontecendo agora. Deus não nos deixará desamparados. Deus nos dará condições para enfrentar tudo o que está acontecendo agora e o que virá depois que tudo isso passar também. Tenhamos a certeza de que Deus mudou a nossa vida e que nos fez em condições de viver como o apóstolo Paulo, estar contentes em toda e qualquer situação, tendo com que comer e com que nos vestir. O apóstolo Paulo diz, estejamos com isso contentes. Não seja avarento, cuidado, não se concentre, não faça do mundo o centro da sua vida. Deus o é. Então Deus te dará condições para reger e gerenciar todas as demais coisas que têm a ver com as necessidades transitórias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e não vamos perder a oportunidade que aquele homem perdeu diante de Deus, buscar as coisas mais preciosas e ficar disputando heranças. Metaforicamente falando, é óbvio. Que Deus nos abençoe e espero que nós todos tenhamos aí paz e tranquilidade para poder enfrentar mais uma semana que está começando hoje, hein? Hoje é o primeiro dia da semana, não sabemos quanto tempo vai durar o confinamento, vamos ficar firmes e Deus há de nos abençoar. Vamos cantar mais um cântico para terminar?
Vamos cantar um canto para encerrar. Lembro a vocês que hoje à noite nós estaremos reunidos às 7 horas para prestar culto ao nosso Deus, viu, gente? Não esqueçam, viu? 7 horas. Qual é o cântico que nós vamos cantar, meu amor? Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Vamos lá. Só de ouvir tua voz, os meus medos se vão, minhas preocupações, porque de paz ele inunda o nosso ser. Versículo aí pra gente memorizar essa semana. Todos juntos, vamos lá. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, só de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, só de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, seus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, só de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, o Senhor sabe, ó Deus, que esses dias não são dias fáceis. Nenhum de nós jamais viveu, ó Deus, uma situação assim. Nenhum, no mundo inteiro, viveu algo semelhante, ó Deus, que afetasse a humanidade toda. É possível que uns aqui e acolá tenham vivido algo semelhante por causa das guerras que se passam em outros lugares do mundo, que não é o nosso caso no Brasil, não é o caso de vários países, mas é uma coisa inédita e é um fato para o mundo todo, Senhor. Esta pandemia que veio acometer tanta gente, que veio, ó Deus, ceifar a vida de tantas pessoas. Ó Deus, é verdade que isso também veio gerar uma situação de inquietação muito grande, porque muita gente precisa sair para ganhar o pão de cada dia. É fato, ó Deus, que muitos estão apreensivos porque o comércio está fechado, suas lojas estão paradas e as dívidas estão aumentando, as dívidas continuam vindo. É verdade, Senhor Deus, que há muita gente desesperada num momento como este.
Mas, Senhor, o Senhor não está morto. O Senhor não está esquecido. O Senhor não deixou, ó Deus, os teus filhos, os teus servos desamparados. Não há razões, ó Deus, para o teu povo entrar em desespero, porque seria, Senhor Deus, de algum modo uma desconfiança sem precedentes daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Todos aqueles que vieram a Jesus não deixaram de ser atendidos naquelas necessidades mais prementes, naquilo que foi prioritário. Todos aqueles que rogaram a Jesus por misericórdia foram atendidos. Mas, Senhor Deus, aquelas demandas, aqueles que tinham dificuldades financeiras, tinham necessidades das mais variadas, como nós as temos hoje, Senhor, não foram alvos da missão que Jesus veio realizar no mundo. É claro que nós não temos a quem recorrer. E o Senhor nos manda pedir. Aquilo que o Senhor, ó Deus, deseja nos dar, o Senhor nos dará. Dá-nos a sabedoria para não inverter, ó Deus, as nossas prioridades. E o Senhor há de nos atender em tudo. Não permita, Senhor Deus, que nós sejamos como aqueles que buscam a riqueza e nunca basta, nunca é suficiente. Tem misericórdia de nós, não permita que nós sejamos avarentos, que nós queiramos mais do que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscar no Senhor as coisas que são suficientes para a nossa sobrevivência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter com que dividir com o necessitado. Ajuda-nos, Senhor, a fazer como aqueles mais simples e mais pobres acabam fazendo. Eles, de fato, acabam sendo, Senhor Deus, misericordiosos. Eles acabam sendo, Senhor Deus, liberais. Eles acabam sendo pessoas simples, mas que sempre têm o que com que dividir com o outro que está igualmente necessitado. Tem misericórdia dos poderosos desse mundo, porque as muitas riquezas nunca bastam para eles. E que andam, Senhor Deus, dificultando a vida para muitos, que de fato passam muitas necessidades. Tem misericórdia. Olha para a vida dos que nos ouvem neste momento. As famílias que participam da escola dominical desta manhã. Leva paz, leva consolo, leva tranquilidade aos seus corações, de modo que vivam nestes tempos difíceis, ó Deus, seguros, que vivam com a sua fé fortalecida, que vivam cada vez mais crendo e abraçando firmemente, Senhor Deus, as tuas promessas de que o Senhor não desampara os teus. O Senhor lhes dá, ó Deus, força e coragem para seguir em frente. Tem misericórdia do teu povo, nós imploramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos seguir a nossa vida sendo generosos, viu? Pedindo a Deus que nos supra, para que nós tenhamos também com que suprir aos nossos irmãos e aos nossos amigos, a todos aqueles, ao nosso próximo, né? Nosso próximo é aquele que está próximo de nós, seja ele quem for. Deus abençoe mais uma vez. Onde está o tablet, amor? Mais uma vez, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aí. Como sempre, muita gente entrando, muita gente participando. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque a vida de vocês é muito preciosa. Da Industrial. Fátima, Edinho lá. Edinho. O Edson e o Edinho. Edson e Edinho, né? Edson de um lado e Edson de Edinho. Saudades. Deus abençoe Joana, a Gabi também, e todos os demais. Tem muita gente aqui, olha, gente. Deus abençoe a vida Magali, de todos vocês. Samuel de Pederneiras. Já falei lá no início, Paulo fiz menção. Manzano. Isso. Deus abençoe. Agora minha mulher resolveu falar. Eu também, quando eu falo, eu sou que nem o homem da cobra, né? É verdade. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos Nair. Deus abençoe a todos aqueles que estão lá em Itanhaém, que está aí em São Paulo, estão lá em Vitória, estão espalhados. Que Deus nos dê um domingo muito feliz, muito abençoado. E à noite, que horas mesmo? 7 horas. 7 horas da Deus noite, quiser. nós vamos entrar com o culto ao vivo, segundo a vontade de Deus, que Deus nos fortaleça e nos dê, a você também, Vânia, Deus abençoe, um domingo muito abençoado, Nilson, Camila, Garmes, Cassiana, Lloyd, Silas, oh meu Deus do céu, Silas, dificuldade de sair aqui, Senhor. Osmar,
Osmar. Ângela. Noel. Sidoquita também. Ô, meu pai. Eu aqui, bom dia. Deus abençoe todos vocês, Tem irmão. bastante gente. Eu já tô com fome. Regina, minha amiga também. Deus abençoe todos vocês. A Dani, Zerlin. Esperamos vocês à noite, se Deus quiser, 7 horas. Dona Ruth também, Deus abençoe muito sua vida. Mateus. Hoje à noite, 7 horas, não esqueça, se você não tiver compromisso com a sua igreja, entre conosco às 7 horas e a gente se encontra logo mais aqui em casa, se Deus quiser, viu? Ó, Beijo, beijão pessoal. no coração de todo mundo e até a noite, se Deus quiser, viu?